Ocorre que, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece o episódio denominado de Revolução Verde. E a Revolução Verde, ela foi muito necessária para vender os lixos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, toda a tecnologia que foi produzida, que foi elaborada para a Segunda Guerra Mundial, quando a guerra acaba, essa tecnologia fica obsoleta. E aí ela precisava ser vendida e vendida para os países de terceiro mundo. Que tecnologias eram essas? As tecnologias de fabricar máquinas, maquinarias, tratores, caminhões, caminhões que eram usados para carregar alimento para os soldados, carregar armas para o transporte de guerra. Os tratores que eram feitos para abrir as estradas, abrir a infraestrutura de novo para a logística da guerra. A monocultura, principalmente do trigo, que era uma monocultura necessária também para a alimentação dos soldados durante a guerra. Então, tudo isso ficou tecnologia obsoleta, virou lixo depois da guerra. E aí, passou-se a vender isso. Mas para vender isso nos países ditos de terceiro mundo, precisava-se de uma linguagem que esse povo não entendesse bem, de uma linguagem autoritária, violenta, que manipulasse. E qual era essa linguagem? A escrita. Os povos originários da América Latina, todos os países que foram colonizados, não falavam a linguagem portuguesa, ainda em grande escala, e os que falavam, mas não escreviam. Então, não sabiam escrever. Aí criou-se os cursos de agronomia, de veterinária, as ciências agrárias, criou-se as universidades mais voltadas para o campo, exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, é que avançam esses cursos. E os agrônomos e os técnicos agropecuários são vendedores da tecnologia da Segunda Guerra. Vendedores da monocultura, vendedores do agrotóxico, vendedores dos empréstimos bancários, vendedores do agro, da base do agronegócio, da base da agricultura mecanizada, da base da monocultura mecanizada e da base da introdução forçada da monocultura alimentar. Ou seja, é a partir da Segunda Guerra Mundial que todo mundo passa a comer trigo. Não interessa onde as pessoas vivam. Olha que absurdo. Eu estou aqui na Caatinga. E na Caatinga nós estamos comendo também trigo. Só que não dá trigo na Caatinga. Na Caatinga dá milho, dá feijão, dá sorgo, dá mandioca. Em alguns lugares até dá arroz, mas milho não dá de forma alguma. Então, por que comer milho na Caatinga? É porque a alimentação é de forma generalizada. Há uma tentativa muito grande de ter uma hegemonia alimentar. E tudo isso vem da Segunda Guerra Mundial. Pronto. Então, se naquele período os contratos oralizados foram substituídos pelos contratos escritos, quem não sabia traduzir, não sabia ler os contratos escritos, ia perder. Aí a nossa comunidade, no início da década de 70, final da década de 60, começou a colocar as suas crianças nas escolas escrituradas para aprender a traduzir esses contratos. Então, é aí onde eu entro nesse cenário. É onde eu vou para as escolas escrituradas, aprendo a ler muito rápido. Com uma semana de escola eu aprendi a ler. Escrever eu demorei um pouco mais, não foi tão fácil para mim escrever. Mas aí, quando eu aprendo a ler e escrever, aí eu passo a ser um tradutor da escrita para a oralidade e da oralidade para a escrita. E isso eu faço até hoje. De quando eu fui para a escola até os meus 18 anos, eu traduzia na comunidade, para a comunidade, eu lia folheto de cordel, bula de remédio, lia as revistas, jornais, lia cartas, fazia carta, enfim, lia tudo que aparecia. A partir da década de... Quando eu completei 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, vivi uns 5 anos entre o Rio e a comunidade, para conhecer a cidade. Quando voltei, me dediquei mais à roça, me aproximei mais das mestras e dos mestres para melhorar os meus conhecimentos na oralidade, porque até agora eu tinha avançado muito mais nas escrituras do que na oralidade. E aí, a partir da Constituição de 1988,
eu entrei para um movimento sindical de trabalhadores rurais para traduzir a Constituição para o nosso povo. E daí não parei mais de traduzir. A partir de 98, eu passei a traduzir a Constituição mais para os quilombolas, e hoje eu traduzo aquilo que ainda é possível, mas entre tudo que a gente se depara, eu traduzo os EIA-RIMAS, e faço parte dos grandes debates dos processos de composição de protocolo de licenciamento nesses grandes ataques dos colonialistas através do roubo da energia solar e da energia eólica. Então, um pouco isso. Eu pensava que a tradução só ia ser naquele tempo, mas ela continua até hoje, e hoje mais forte ainda, porque hoje está acontecendo um grande fenômeno, que é a oralização das escritas. Ou seja, os povos quilombolas, os povos indígenas, os povos tradicionais aprenderam também a escrever, embora forçado pelo sistema colonialista, mas aprenderam a escrever, e hoje estão escrevendo com uma metodologia, com um estilo muito bem oralizado, que é uma maneira que nós encontramos de ensinar os colonialistas e os colonizados a falar. Então, nós estamos oralizando as escritas para ensinar os colonizados e os colonialistas a falar, porque eles só sabem ler e escrever.